E aí, pessoal, tudo certo? No Conexão Cultura de hoje a gente vai conhecer uma história potente que nasceu nas ruas de São José dos Campos e ganhou vida através da literatura. É isso mesmo, Vi. Ó, a gente vai conversar com a professora e socióloga Lidiane Maciel, uma das autoras do livro que conta a história de Maria das Dores, que encontrou na literatura uma forma de sobreviver e superar o vício em drogas. A obra, que leva o nome Das Dores, é um relato de dor, resistência e principalmente de superação. Ainda falando em livro, tem o quadro Tem na Biblioteca, com uma boa sugestão direto das prateleiras das bibliotecas públicas, para quem quer mergulhar aí em novas leituras. E tem também o nosso quadro Sessão Pipoca. O suspense toma conta com o filme Improvisação Perigosa, uma trama que mistura arte, mistério, tensão. Preparados para roer as unhas? Eita, não sei, viu? E você, ó? Então segue a gente aqui com Conexão, porque já tá começando. Bora. Começando mais um Conexão Cultura, um espaço para a gente aí celebrar a arte, a diversidade e histórias que tocam fundo. Hoje, um programa para a gente refletir, se inspirar e se conectar de verdade, né, Vi? Super de verdade, aqui no Conexão Cultura é sempre assim. Olha só, e antes da gente conversar com a nossa convidada de hoje, você sabe, né, aqui no Conexão todo mundo tem voz e tem espaço. O nosso programa é acessível com tradução em Libras e disponível tanto na TV aberta, no canal 12.3, como no YouTube da TV Câmara São José dos Campos. É isso, recado dado. Então, ó, bora começar o Conexão Cultura. Hoje a gente recebe uma convidada que transformou uma história de dor em um ato de resistência e luz. E o mais legal, Fê, o projeto nasceu de uma universidade, foi aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura, o FMC, e envolveu escolas públicas, pessoas de situação de rua e uma discussão real sobre o uso de drogas. Então a gente vai conversar agora com a professora e socióloga Lidiane Maciel, que ajudou a dar voz a essa trajetória maravilhosa da Maria das Dores, com o livro que já está aqui do ladinho dela. Seja muito bem-vinda, Lidiane, ao Conexão Cultura. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu acho que a primeira pergunta, né, Vi, que a gente tem que fazer aqui no programa, e todo mundo deve estar curioso, como é que foi, né, esse primeiro contato, né, com a Maria das Dores? Quem é a Maria das Dores, né? Como é que vocês se conheceram até chegar a esse livro, né, esse projeto? O projeto começou na pandemia, então eu acho que é importante falar sobre a pandemia, né? A pandemia, nós realizamos um projeto gigantesco de máscaras, de costura de máscaras, e a Maria das Dores era uma mulher abrigada naquele momento, né? E aí ela participou desse processo de costura e distribuição de máscaras aqui em São José dos Campos, que foi um projeto de extensão financiado pelo Ministério Público do Trabalho, também com parceria com a Universidade de Campinas e a Univap aqui. E no final desse projeto, eis que me chega a Maria, né, com um texto de agradecimento muito bonito, e eu pedi esse texto para colocar no relatório que eu tinha que entregar. Bom, depois, passado alguns dias, a Maria me vem com a história de um caderno, né? E eu, enquanto uma amante de literatura brasileira, não inclusive podia deixar de ler, de Carolina Maria de Jesus, salve, salve, né? Essa grande escritora brasileira, a Maria me chegou com esse caderno e falou assim: professora, algumas pessoas me falam que o que eu tenho aqui dá um livro. E eu gostaria de colocar a minha história em circulação, porque eu acredito que essa história carrega uma potência de salvar outras vidas. E nisso eu me comovi, né? A Marília Goulart Silva, que era doutoranda em planejamento urbano, minha aluna naquela época, entrou para o projeto, falou: então bora, vamos ver o que dá aí, né, essa história. E aí começamos a digitalizar esse caderno com a autorização da Maria, evidentemente. E nessa digitalização nós percebemos que era uma história extremamente difícil, nua e crua, com uma narradora que sim é uma escritora, uma escrevivente nos termos de Conceição Evaristo. Sim. Mas essa história ela precisaria aí
né, ser refinada, porque uma coisa é um diário que você escreve num processo de recuperação, outra coisa é um texto literário. E aí, considerando e assumindo essa vez da escrevivência, via toda essa tradição que a Conceição Evaristo já vem fundando, a gente partiu para fazer essa história. Bom, a gente tem que chamar Precisamos, a né? personagem desse livro, né? Já que a gente tá falando tanto dela aqui, né, Vi? Sim, já que a gente já falou um pouquinho sobre essa história, mas a gente vai falar muito mais ainda, chegou a hora da gente chamar aqui no nosso programa a Maria das Dores, que mandou um vídeo pra gente contando um pouquinho de como foi realizar esse sonho de publicar um livro. Vamos assistir. Porque durante o tempo que eu fiquei no abrigo, na pandemia, eu comecei a escrever, sabe? Falar um pouco de mim, da minha vida, o que eu vivi, o que eu passei. Quando eu comecei a escrever no caderno as coisas, e eu pensava em falar para Deus, um dia eu vou fazer um livro, que era o meu sonho, de ser escritora. E eu comecei a escrever, tá? E durante a pandemia, a gente fomos fazer umas máscaras para distribuir nas escolas, para as pessoas também que viviam na rua. E eu participei, foi quando eu conheci a Lidiane. A Lidiane, uma pessoa maravilhosa. Só que eu nem esperava em conhecer a Lidiane, nem passava pela minha cabeça. Mas do nada, como é que Deus faz as coisas? E ela disse, não, eu posso ver seu caderno? Eu falei, pode. Olhou meu caderno, as coisas que estavam escritas. Ela falou assim, esse caderno dá um livro, ela falou para mim. Eu fiquei, nossa, é o meu sonho. E o engraçado é que quando ela veio trazer o primeiro exemplar para mim, eu fiquei muito emocionada. Porque é uma coisa assim que era o meu sonho. E também eu queria passar essa mensagem para as crianças. E com isso, foi muito bom. Nós fomos para as escolas fazer palestra. E foi muito bom. Porque quando as crianças viam minha palestra, no final, elas vinham conversar comigo. E hoje eu estou aqui. 8 anos limpa, trabalhando. Essa é minha casa. Eu moro. Hoje eu tenho meu apartamento. Eu tenho meu trabalho. Estou escrevendo outro livro. Que esse foi só um pedacinho da fatia do bolo. Ah, que lindo! Ai, Maria, muito obrigada por mandar um vídeo pra gente aqui, viu? Se esforçado lá, gravar no celular. Ficou ótimo, muito bom. adoramos. Posso emendar aqui? Por favor, claro. Você terminou antes do vídeo dizendo sobre a diferença de fazer um livro literário e de escrever como ela escrevia, de maneira mais livre, né? Como que foi organizar todas essas passagens? E aqui no vídeo ela diz também sobre falar de momentos, de sonhos dela. Como que foi organizar as passagens e ainda cuidar de que os sonhos dela estivessem ali presentes no livro, que ela se reconhecesse? Quando nós trabalhamos com literatura, em particular de não ficção, que é o que eu faço, a primeira questão é qual que é o seu público, né? Então, qual que é o objetivo de escrever esse livro? Isso é muito importante para qualquer autor, seja de não ficção ou ficção. Então, o objetivo era comunicativo, e sendo comunicativo, a gente precisaria trabalhar essa história no nível de ganchos literários para que esse leitor acompanhasse essa trajetória da Maria, e foi isso que nós fizemos com a história dela no livro. Maravilha. É muito bom. Explicado? Ó, tá super explicado e a gente continua a nossa prova aqui no programa, viu? Que tá ótima, mas chegou a hora da gente chamar o intervalo, né, Vi? Isso, mas na volta tem o quadro Tem na Biblioteca, com mais uma ótima dica de livro pra você. E tem a sessão pipoca daqui a pouco também. A gente vai, mas a gente volta. Isso tá daqui a pouco. O Conexão Cultura tá de volta e agora é hora da gente viajar pelo universo dos livros. Mais um livro, dessa vez no nosso quadro Tem na Biblioteca. Dessa vez, Fer, a gente vai destacar, mostrar uma obra que pode te surpreender, vai surpreender a gente também. Com certeza. E vai fazer a gente e quem tá assistindo mergulhar numa nova história. Ó, e o melhor, hein?
ela tá rapidinho ali, ó, no seu alcance, numa biblioteca pública aqui da cidade. Olha, eu tô curiosa pra saber, viu, Vi? Pra saber aí que dica que é hoje. Então, confere já o que a gente vai ver hoje. Roda o VT. Com o tempo, a gente se acostumou a ver o cinema como uma forma de conhecimento histórico, seja do Brasil ou de outros países. Só que a literatura também pode ser um mergulho na história do nosso país. Esse livro aqui, por exemplo, ele é um retrato da miscigenação do Brasil, principalmente quando se trata das culturas indígena e europeia. Hoje, a gente fala de Iracema, e esse livro tem na biblioteca. Há cerca de 130 páginas narram uma história de amor. Martim é um explorador português que vem até as terras da América. É onde ele encontra Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que guardava os segredos do povo tabajara. Acontece que esse amor é proibido. Iracema é filha do pajé. Martim é aliado dos pitanguaras, inimigos dos tabajaras. O encontro entre os dois é o ponto de partida para um romance que serve de lenda para contar o surgimento do estado do Ceará. O autor do livro, José de Alencar, era um escritor romântico brasileiro. Esse título, Iracema, faz parte da trilogia Indianistas, junto com Ubirajara e também O Guarani. Esses 3 títulos aqui contribuem e muito para a construção de uma identidade nacional. Isso acontece através da idealização do indígena e da natureza brasileira. Fazendo um comparativo, enquanto parte da Europa mitificou igrejas góticas e cavaleiros, a literatura brasileira valorizou a sua natureza tropical e o passado pré-colonial do Brasil, o que ajuda a construir uma imagem de nação. Iracema é uma apresentação mítica do povo brasileiro. Assim definiu o professor de Teoria Literária da USP, Eduardo Vieira Martins. Uma linguagem fortemente musical. Em mais de um momento, Alencar se refere a Iracema como um poema. É uma linguagem percorrida por comparações e por metáforas. Iracema é descrita a partir de elementos da terra. Os cabelos negros como a asa da graúna, ela é rápida como a ema, né? O Haroldo de Campos vai dizer que isso é outro anagrama. Então, sempre construída a partir de elementos da terra, o que reforça essa imagem de que, ao fecundar essa Índia terra, né, está se criando uma nova civilização, um novo povo. E olha só, esse livro esconde um segredo já na capa. Você sabe o que é um anagrama? É quando uma palavra é formada pela reorganização das letras de outra palavra. E nesse caso aqui, Iracema é um anagrama de América. Assim, com essa confissão escondida logo na apresentação, o livro mostra que a intenção da obra foi mesmo personificar a América. E aí, gostou? Então, esse livro está disponível na Biblioteca Cassiano Ricardo. Ela fica na rua 15 de novembro, número 99, no centro. Muito boa dica, ó. Agora a gente volta a conversar com uma autora de livro aqui, a socióloga e professora Lidiane Maciel, que está contando um pouquinho sobre a trajetória desse livro que está aqui pertinho dela, que é o Das Dores, que conta a história da Maria das Dores, né, Conceição Oliveira. Lidiane, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, que o livro já começa com uma frase, que eu vou até ler aqui: lugar hostil para corpos racializados. O que essa afirmação diz sobre a trajetória da Maria, né, e tantas mulheres, mas também negras, né? Posso me colocar no lugar aí também que eu acho que é importante a gente colocar aqui, né, também nessa questão do programa hoje. Sim, essa frase é da Fabiane Albuquerque, que escritora também, negra, cedeu aí esse texto de orelha, e significa que nós estamos numa estrutura social e racial, consequentemente, que não acolhe ou serve a todos os corpos, né?
Então, as mulheres negras, elas sofrerão todas as ações violentas dessa estrutura social, racista, histórica. Sim, sim. Ainda dentro desse início, tem um trecho que me chamou bem a atenção, que é sobre pessoas invisíveis, né? Sim. Que não são invisíveis, que é reforçado depois. Ao ler esse livro, você acha que isso pode despertar esse sentimento de culpa que nós deveríamos ter sobre não dar a atenção necessária a esses corpos que estão na rua, principalmente passando por situações que são bem pesadas? Sim, como Das Dores tem uma trajetória de situação de rua, né, a ênfase que, então, focamos no livro é mostrar que a responsabilidade ela é coletiva, ela não é individual. Então, se tem uma pessoa hoje na rua, eu também sou responsável, né? E poderia ser eu, inclusive, né? Dentro dessa estrutura social e econômica que vai deixando algumas vidas sem remorso, que é outra frase também que está na orelha do livro. E a Maria, né, comentou no bloco anterior que a gente viu um vídeo dela comentando que teve esses encontros, essas palestras, né? Qual foi a importância para ela? Ela comentou, né, que de estar ali o contato com esses adolescentes, com essas crianças, né, trazer essa mensagem. Mas para você também, né, Lidiane, qual mensagem que te trouxe, né, que te despertou, assim, em você, né, saber desses relatos, dessas trocas, né? Talvez até fazer um outro livro, né? Porque a Maria quer fazer já outro. Eu acho que me remeteu à minha própria infância, né? Eu hoje tenho 40 anos e eu cresci numa periferia urbana de cidade de interior e eu me lembro de uma palestra sobre questão de drogas que teve na minha escola, né? Então, voltar para esse ambiente também é devolver um pouco aquilo que eu recebi da escola, que foi, sim, uma educação, era uma escola pública, engajada nesse combate às vulnerabilidades sociais e essa questão da queda nas drogas, né? E hoje, nos contextos periféricos, é importante dizer que essa é uma discussão importante de ser feita. Exato. Olha, a gente está falando desse projeto aqui, né, da Lidiane, que foi aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura, viu? Então, para quem não sabe, é um mecanismo público que apoia artistas locais e dá vida a projetos culturais aqui na cidade. O fundo é gerido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Todo mundo já sabe, né? A gente fala sempre disso daqui, mas é bom reforçar. Sempre. Que é gerido pela Fundação Cassiano Ricardo e ele destina recursos para iniciativas mais diversas de linguagens, músicas, teatro, literatura, audiovisual e muito mais. Se você tem um projeto interessante como o da professora Lidiane, por favor, corra para se inscrever. É isso mesmo, aí funciona assim, ó, artistas, produtores aí, ó, que estão assistindo a gente, já se inscreve, se vocês se inscrevem aí, as suas propostas, e se aprovadas, recebem um incentivo financeiro para colocar a ideia em prática. É um jeito aí de fomentar a arte local e fazer uma cultura circular na cidade. A gente sabe, né? Quando o dinheiro vai para a cultura, estimula a economia criativa, gera valorização dos artistas joseenses. Então é bom pra gente, é bom pra todo mundo. Todo mundo, com certeza. Então, ó, aqui fica a dica, viu? Fica de olho aí nos editais, apoie os projetos e participe aí da cena cultural de São José. Agora sim, vamos pro intervalo? Ah, mais um. Tá tão bom o papo, né? Mas vamos direto pro intervalo. Sim, e já tem o quê? Sessão pipoca. É isso, até já. Estamos de volta com Conexão Cultura e agora é hora do quadro que dá dicas para quem ama um bom filme. Você gosta de bom filme, Fer? Adoro, adoro. Chegou a Sessão Pipoca, tá na hora, né, de a gente ver o que tem hoje, ó. O nome do filme é Improvisação Perigosa, uma história tensa, mas ao mesmo tempo divertida, porque mistura teatro, ação e muitas revelações. É suspense, é humor, muito jogo de cena num filme que brinca com os limites entre a ficção e a realidade. Então bora chamar a Dani para falar um pouquinho melhor sobre esse filme. Oi, minha gente, vocês estão bem? Hoje eu estou em cena para falar de um filme que não é uma obra-prima, é verdade. Aliás, esse nem é o foco, viu? Mas é daquelas produções para você assistir quando tá cansado e não quer pensar muito, sabe? Aqueles roteiros mais simples, mais objetivos.
Eu tô falando de improvisação perigosa. How's it going with the comedy? Someone said that you're teaching? Improv is all about being in the moment. A Kate é uma professora de improviso que é talentosa, é verdade, mas não deu muito certo na vida. Ao contrário das amigas, ela não ficou bem sucedida economicamente, ou seja, não ficou rica. Aí, num certo dia, após terminar uma de suas aulas, ela recebe uma proposta tentadora e, ao mesmo tempo, perigosíssima de um policial. Ela tem de usar todo o seu talento para desmascarar criminosos e dar risada. Ela então recruta 2 de seus alunos e aí o circo e a confusão, gente, estão armados, né? I'm looking to work with someone just like you. Oh, are you like an agent? Detective Sergeant. It's a program using improv comics to take down criminals. 200 each. You in? This is just another round of improv. When in doubt, drop it. Yes, and. Anything else? Yes. And. É um longa que entretém as situações cômicas, desesperadoras e muita ação e suspense. This is getting completely out of control. Oh! Things go sideways throwing a grenade. Not a literal grenade. Okay, run! O Orlando Bloom faz um papel de ponta e ele tá num papel diferente. É muito interessante, vale a pena com essa premissa que eu falei no começo. Para você se divertir, aquele longa que você não precisa pensar muito, é uma boa pedida. Assistam e semana que vem eu tô de volta com mais dicas do Sessão Pipoca. Até! Muito boa dica, Dani, de filme, viu? Obrigada por participar aqui do nosso programa sempre. E a gente retoma a nossa conversa com a professora e socióloga Lidiane Maciel, que está trazendo o livro das Dores, que conta a história da Maria das Dores, né? Lidiane, queria que você contasse um pouquinho sobre os próximos projetos que você vem pensando. Como eu falei, né, a Maria vem pensando em escrever um próximo livro também. O que vocês estão trazendo aí dessas conversas, desses encontros? Vocês estão pensando em novos projetos, né, a partir desses incentivos, né, que vocês têm também, que é importante, né, ter? Sim. 2024 foi um ano dedicado à circulação nas escolas e espaços institucionais, né? Então, nós cumprimos essa agenda. 2025 tem sido o ano das feiras literárias, né? Então, estarei em alguns eventos nacionais, inclusive a de Paraty, o livro vai para lá. E agora, né, tem uma outra etapa, né? Muitas pessoas me pedem um audiovisual. Então, possivelmente seja o próximo projeto. E também a linguagem teatral, né? A linguagem teatral e cinematográfica, talvez, é o que nos espera. Pode adaptar essa história para uma peça, né? Sim, acho que ia ser bacana também, né? Exatamente, um monólogo, talvez. Teatro, com certeza. É isso. Com certeza que a Maria vai ficar orgulhosa, né? De ver a história dela, não só agora no livro, mas em outros tipos ela de tinha materiais, o sonho de ter né? um livro, daqui a pouco ela tem uma peça de teatro, um filme, o que mais? Imagina, que maravilhoso. Eu ia ficar encantado. Porque o livro, ele está disponível em audiobook também, né? Que é interessante, que é uma outra vida. As pessoas podem procurar, então, no YouTube também, né? Como é que consegue achar lá no YouTube? Das Dores. Das Dores. Audiobook. Sim. E como pode adquirir o livro? Nas feiras literárias, né? Que você nas feiras literárias ou escrevendo pra gente nas redes sociais. Maravilha, dá tempo de mais uma perguntinha? Por favor, Vitor. A gente não pode deixar de perguntar, porque todo mundo que vem aqui fez um projeto e foi aprovado. Nada melhor do que compartilhar uma dica de ouro com os nossos assistentes. Que dica que você dá pra galera aprovar um projeto? Primeiro, eu acho que escrever esse projeto, né, e investigar os editais. O que o edital pede e o que eu tenho para oferecer? Está adequado ou não, né? Pode ser que você tenha um super projeto, mas não esteja adequado àquele edital.
E aí não vai rolar. Né? Então você precisa fazer uma leitura fina desse edital e construir um bom portfólio. Por quanto tempo que você produziu esse projeto? Esse projeto ele foi aprovado em dezembro de 2023 e ele rodou 2024. Né? Então foram 10 meses. Bom tempo, né? 10 meses, né? E o livro, né, dela mesmo foram 30 anos, né, de história, né? Então, gente, ó, fica a dica, mais uma vez, do livro Maria, o livro das Dores, né? Contando a história da Maria das Dores. E agradecer a Marília também, né, que fez todo esse trabalho, né? Ela conta também no vídeo, né? Que teve a participação além da Lidiane, mas também da Marília, né? Que foi importantíssima aí pro processo, sim, certo? Sim, com certeza. Sempre bom ter outras pessoas, né? Para caminharmos juntos aí, né? Não dá pra gente ficar sozinho não nessa. Não é, Fer? Sim, sempre. Lidiane, professora, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui o convite para quando você lançar essa transmídia dos seus projetos ou outro que vier, tá bom? Muito obrigada, vai ser um prazer imenso falar novamente sobre os próximos passos aí desse projeto, que eu acho que ele é bastante potente e semeador. Com certeza. Volte sempre, viu, Lidiane? É isso, ó, chegamos ao fim de mais um Conexão Cultura. Mas a nossa troca, Fer, continua lá nas redes, você sabe, né? Segue a gente lá no TV Câmara SJC. Esqueci do @, mas vocês conhecem, tá lá. Tá aqui, ó. Só olha aqui embaixo, ó. A gente te espera no próximo episódio com muito mais cultura e inspiração. Combinado? Combinadíssimo. Até o próximo, será? Até o próximo? Com certeza, sim, com né? certeza. Tchau. Tchau.